Então, agora nós vamos começar a astrologia propriamente dito. Tá? Vocês estão vendo aí os símbolos e os nomes do lado, né? O nome dos planetas, o nome dos signos. Né? Cada planeta tem um símbolo, cada signo tem um símbolo. Né? Na astrologia védica, não se usa os símbolos dos planetas. Tá? Usa-se abreviações, normalmente só duas letras dos planetas e dos signos não precisa colocar. Mas na astrologia ocidental é usado muito esses símbolos, tá? E eu recomendo que se use os símbolos, porque o símbolo é uma linguagem que se comunica mais rapidamente com a mente subconsciente. Então, uma pessoa usando os símbolos vai estar travando um contato e comunicação com a mente subconsciente. Tá? Então, vamos dar um exemplo. Quando você para e pensa, você nem pensa, né? Você encontra uma pessoa na rua, se você já a conhece, esse é o João. Já vem direto na tua cabeça que é o João. Mas quando você vê essa pessoa, a sua mente vai na mente subconsciente, o seu cérebro vai na mente subconsciente e captura a imagem do João e associa o nome dele. E aí vem para você automaticamente o João. Você pesca na mente subconsciente a memória, a sua memória, né? E isso a gente faz o tempo todo, né? Só que quando a gente estuda alguma coisa, e isso está associado a um símbolo, a mente subconsciente ela está mais apta a lidar com símbolos do que com palavras e nomes. Então, toda vez que você estudar sobre o Sol, né, se você tem em mente o símbolo do Sol, quando você bater o olho no símbolo do Sol, você vai pescar todos aqueles significados que você guardou. É muito mais rápido e isso vai ficar gravado bem profundo na mente subconsciente, porque a linguagem dos símbolos ela é mais amiga da mente subconsciente do que palavras. Tanto que quando a gente sonha, né, é possível uma pessoa sonhar com alguma coisa e ver uma coisa absurda, uma coisa fora do lugar. Por exemplo, ver uma coisa flutuar, uma coisa que não flutua, flutuar, ou um objeto diferente, com uma forma diferente, né? A mente subconsciente, ela encontra meios de passar uma mensagem. Só que a mente subconsciente, ela sabe que nós sonhamos com um monte de coisa durante a noite e esquecemos, principalmente as coisas triviais, né? Se você, por exemplo, dormir e sonhar que falou alguma coisa com um familiar, um irmão, ou com a mãe, ou com alguém, uma conversa é uma coisa trivial, então é fácil de você esquecer. Mas se você enxergar alguma coisa absurda, um animal, por exemplo, um animal feroz, um tigre, aí você fica assustado. Pô, um tigre, o que isso está fazendo aqui? Será que é um perigo para mim? Só nessa sua preocupação, você já tem uma energia colocada ali naquela imagem que faz você lembrar do sonho quando você acorda. Então, a mente subconsciente ela usa símbolos, imagens para fazer você lembrar de uma coisa que é importante, né? E então
é muito recomendável usar os símbolos. Só que o hindu, ele é um pouco, eu diria que ele é um pouco travado, né, com determinadas regras. Ele quer seguir tudo muito ao pé da letra, né, como, por exemplo, um evangélico, ele tenta ler a Bíblia, guardar cada versículo, falar, repetir aqueles versículos, né? O hindu faz a mesma coisa, né? O hindu memoriza livros e livros e ele aprende depois, né? Então, ele, como os antigos não usavam esses gráficos, esses símbolos, ele pensa, não vou inovar, não vou inventar, porque aí eu vou mudar a astrologia. Então, ele procura não fazer nenhuma inovação, tá? Mas eu diria que aí o hindu ele estaria um pouco perdendo nesse ponto, tá? Porque a vida é inovação, a gente tem que estar sempre fazendo inovação. Até o computador que a gente está usando agora é uma inovação. A gente não vai pegar tabelas para ficar calculando na mão as posições planetárias, porque tem que seguir os antigos, né? Mas tudo bem, né? A gente vai ver que o hindu ele é assim, ele é amarrado nas tradições, né? E um outro problema que o hindu tem é que os antigos astrólogos eles faziam muita coisa para dificultar o aprendizado de uma pessoa de astrologia, ou seja, é tão confuso estudar astrologia védica, tanta informação diversa, que uma pessoa sozinha ela não consegue aprender astrologia védica, pelo menos não consegue aprender muito. Tem algumas pessoas que passam anos aí estudando, conseguem aprender muita coisa, só que muita coisa superficial. Elas ficam dando volta em círculo e não conseguem assimilar certas coisas, porque o hindu ele faz as coisas de um jeito para você se perder mesmo. Ele é muito esotérico, né? E então esse é um dos problemas de quem quer aprender astrologia védica. Só para vocês terem uma ideia, tem uma obra astrológica que ela é encriptada. Eu não sei se vocês sabem o que é isso, talvez o Joel saiba, mas encriptado quer dizer que ela é escrita com um código para distorcer as palavras, e aí você lendo o livro, né, você não vai conseguir entender. Só quem tem a chave para decriptar, né, ou seja, para decodificar, é que saberia. Numa determinada palavra, ele está falando sobre o signo de Gêmeos. E você está entendendo que é touro, que é peixes, mas, na verdade, ele está falando sobre o signo de Gêmeos. Você tem que aplicar o código para decriptar. Então, para vocês terem uma ideia, isso é feito lá no início dos primeiros séculos. Tá? Essa obra é datada dessa época. Mas é possível que o conhecimento desta obra existisse há mais tempo de forma verbal, e não escrita. Tá? Então, para vocês verem, o hindu ele é muito complicado, ele não deixa as pessoas assimilarem, ele é muito orgulhoso do conhecimento dele. Tá? Se você chegar na Índia, tentar falar qualquer coisa de astrologia védica com outros astrólogos lá, por você ser ocidental, você vai levar pedrada no sentido figurado, né? Mas o pessoal vai te criticar porque você não tem direito de falar nada, você é ocidental, né? Tá? Eles têm preconceito mesmo. E eu já presenciei isso, tá? Então, por isso é que eu, até agora, tenho ensinado astrologia, para ensinar a pessoa a pegar do beabá e aprender, porque
Se você for sozinho, você vai passar 10 anos aprendendo uma coisinha que eu ensino em 3 meses. Eu encontro pessoas que têm 10 anos estudando astrologia e não aprendeu coisas que eu ensino aqui em menos de 6 meses. Né? Então, tá aí a tabela, essa tabela aí é a tabela dos planetas e dos signos. Só que na astrologia védica nós não usamos Urano, Netuno, nem Plutão, e nem Lilith. Porque os textos védicos são muito antigos e não têm referência a esses planetas. Então, eles não usam, né? São rigorosos. Né? Só que uma pessoa que tenha estudado astrologia ocidental como eu, que usou Urano, Netuno, Plutão, sabe que eles funcionam. Eu passei a usar depois de um tempo. Eu passei muito tempo sem usar e depois eu vi que não valia a pena ficar tão rigoroso ao método védico. Podemos acrescentar Urano, Netuno, Plutão com um pouco de cuidado para não distorcer o conhecimento védico. Né? Tá? Então, veja aí, só nos símbolos a gente já tem tanta coisa para falar. E agora eu vou falar sobre os 3 tipos de mapa que a astrologia védica usa. Tá? Existem 3 tipos de gráficos usados na Índia, porque a Índia é muito grande, tem culturas bem diferentes em cada região, e os astrólogos do norte usam um tipo de gráfico, os astrólogos do sul usam outro tipo, os astrólogos do leste da Índia usam outro tipo. Né? Então, daí a gente tem esses 3 tipos de gráfico, mas esses 3 tipos de gráficos representam a mesma coisa. Né? Então, é um trabalhinho. O que acontece é que muitas pessoas que estudam astrologia védica se afinam mais com um determinado tipo de gráfico, estudam, usam aquele gráfico, e depois, quando vem o outro gráfico, elas ficam perdidas. O ideal é você saber ler pelos 3 tipos. Né? Tá? Mas a maioria das pessoas eu vejo acontecer isso. As pessoas que estudam por aí. Né? Então, tem o gráfico aqui, esse quadradinho aqui, o sul da Índia, é o mais usado na Índia inteira. Só que no norte da Índia tem muita gente que usa esse outro gráfico, e no leste um pouco é usado esse também. Mas o do sul da Índia é mais usado até na Índia inteira, ele é muito usado. Né? Então, quem quiser focar é melhor focar no do sul da Índia. Tá? Mas é bom saber a regra de olhar o outro. A ideia é que cada compartimento desse é um signo. Né? Então, vamos lá. Aqui, ó, o signo no sul da Índia. Os signos estão dispostos no sentido horário. Ó, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe. Então, no sentido horário. Né? E o primeiro signo é sempre esse quadradinho aí de cima. Né? Então, só que no gráfico você não vai ter o nome aí, signo de Áries. Só vai estar o quadradinho puro, sem nada. Você vai ter que lembrar que se tiver um planetinha ali, vai ser Áries. Se tiver no quadradinho do lado, à direita, vai ser Touro. E assim por diante. Você tem que usar algum recurso para guardar no início, né? A gente vai ver aqui os tipos de signo, né? Então, esses 4 signos que estão nos cantos, né? Nesses 4 cantos do quadrado maior, eles têm um nome. E a gente vai ver o que é isso. Então,
com esse recurso vocês conseguem fixar melhor. O do leste da Índia, ele é o contrário, os signos estão dispostos no sentido anti-horário, né? Eles podiam ter pelo menos um consenso aí de ter todos os gráficos com os signos no mesmo sentido, né? Mas tem que ser um diferente do outro para ficar mais complicado, né? Então, Áries é sempre esse quadradinho aqui de cima, depois vem Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, até Peixe. Tá? Esse do norte da Índia, ele é diferente desses dois. Vocês estão vendo que tem números aqui, tá? Não tem o nome de signos, né? Por quê? Porque esse gráfico aqui, ele é disposto relacionado às casas. Esse quadradinho aqui sempre vai ser a casa 1, não signo, não vai ter um signo específico, pode ser qualquer signo. Aqui, no caso, está o número 1, então vai ser o signo de Áries. Mas se tivesse o número 7 aqui, significa que o ascendente, ou a casa 1, seria Libra. Libra, porque Libra é o sétimo signo. Então, por enquanto, esse aqui vai ser mais difícil de vocês entenderem, porque nós vamos falar de signos e casas ainda pela frente. Né? Tá? Então, nós vamos exercitar esses gráficos. Tá? É importante guardar principalmente esse do sul da Índia. Existem muitas teorias, né? Por exemplo, que um determinado gráfico é solar, o outro é lunar, que um ativa uma área do cérebro, mas isso aí é uma coisa que o importante é você saber ler todos e se ele ativa as áreas do cérebro, bom, né? Vai ativar alguma coisa boa na gente, né? Mas não vai acontecer nada de extraordinário para você dizer, olha, agora eu tô enxergando tal coisa porque ativei tal área do cérebro. Se não vai ter isso, então é uma coisa ainda muito subjetiva, né? Aqui eu estou mostrando um mapa de Krishna, né? É acreditado que Krishna viveu há cerca de 3.000 e poucos anos antes de Cristo. Tá? É, acredita-se nisso. A maioria dos indianos acreditam nisso. Tem algumas pessoas que fizeram outras pesquisas e acreditam que ele tenha vivido cerca do século sétimo, oitavo antes de Cristo. Tá? Então, dá uma diferença enorme. No primeiro caso, seria 5.000 anos de diferença. E agora, no segundo caso, 2.800, 2.700 anos de diferença. Né? E tem uma obra chamada Mahabharata, uma obra indiana, que fala da história do Krishna, da história de Arjuna, de vários personagens da história da Índia, e é dito lá as posições planetárias do Krishna. Né? Ou seja, a gente tem um mapa do Cristo, né? A gente não tem, por exemplo, o mapa de Jesus Cristo, né? Que seria muito interessante de se estudar, né? Algumas pessoas pesquisaram e chegaram em conclusões aí para achar um mapa de Jesus Cristo, né? Mas aí uma teoria vai chegar numa data, outra teoria vai chegar em outra, mas uma coisa é certa, Jesus Cristo não nasceu em dezembro, tá? Dezembro é um período lá em Jerusalém, em Belém,
lá na região de Israel, que neva, que é muito frio. Não teria condições de uma pessoa estar numa caverna, viajando, principalmente, né, nesse período, no céu aberto e se alojar numa caverna. Essa ideia é totalmente impossível, humanamente impossível, né? Mas existem cálculos aí que chegam a encontrar pelo menos a quinzena que Jesus provavelmente nasceu, que provavelmente seria no ano 6 antes de Cristo, lá pelo mês de outubro. Isso pelas descrições do Evangelho de Lucas, que é o evangelho que tem maior detalhe histórico. Ele tem, acho que, centenas de detalhes históricos e todos eles confirmados, né? Então, é bem possível que esses cálculos estejam bem aproximados. Tá? Então, nós não vamos ver aqui o mapa de Cristo, eu só dei um exemplo aqui, né? Na astrologia védica, existe uma coisa chamada mapa Navansha, né? Que é um outro mapa extraído do mapa natal. Né? O mapa natal são as posições dos planetas no céu. Só que, de acordo com essas posições, você faz cálculos e gera outro mapa, gera outro mapa. Então, na astrologia védica, existe uma técnica que faz gerar mais 15 mapas. Ou seja, no total, um mapa védico ele é composto de um conjunto de mapas de 16 mapas. Um mapa natal, que são as posições reais dos planetas nas constelações, e mais 15 mapas que são feitos usando técnicas de cálculo. Veja como o hindu ele é chegado numa matemática, né? Tá? Mas, no momento atual, nós não precisamos aprender a fazer esses cálculos na mão. Basta pegar qualquer software, eu vou dar indicação de software para vocês, e o software já vai calcular o mapa Navansha, essas coisas todas. Tá? Então, aí está um exemplo de um mapa. O mapa Navansha é um dos principais mapas, desses 15 mapas adicionais, o Navansha é um dos mais importantes. Tá? Aí pode ser que venha a pergunta aí para vocês, para que esses 15 mapas? O que esses 15 mapas falam? Né? Você tem um mapa e depois mais 15. Né? Cada um desses 15 mapas é responsável por trazer informações mais detalhadas sobre determinados assuntos da vida de uma pessoa. Por exemplo, tem um mapa só falando sobre a vida profissional, o outro só sobre a vida conjugal, os casamentos, as separações, etc, etc. Um outro só sobre a vida acadêmica, um outro só sobre a vida da relação com os filhos, né? E também a definição de cada filho, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, e assim por diante. Então, são 15 mapas, né? Mas, numa leitura do mapa, é impossível se estudar, olhar, analisar esses 15 mapas. Né? O que acontece na maioria das vezes, os astrólogos conhecem o mapa natal e mais algum desses outros 15 e usam esses mapas que eles conhecem. Tá? E existe um sistema, por exemplo, um sistema que você usa 10 mapas, um sistema que você usa 6 mapas, um sistema que você usa 3 mapas, né? Para você tirar todas as suas informações que você quer para aquele mapa, né? Para aquela pessoa. Tá? Mas não se assustem, essas coisas essas coisas só são complicadas
se você tentar aprender sozinho, porque você não vai conseguir. O hindu, ele esconde tudo lá na manga. Para você ter uma ideia, meu professor, ele vem de uma família que tem tradição de astrologia. Ou seja, dentro da família, os pais, os avós vão ensinando para os seus descendentes. E o meu professor, ele aprendeu desde criança, desde os 13 anos de idade, com o tio dele e com o avô dele. O pai dele conhecia astrologia, mas muito pouco, não era assim, uma pessoa assim, especial na astrologia, mas conhecia alguma coisa. Mas a família tinha essa tradição de astrólogos trazendo conhecimento e guardando conhecimento. E aí o que acontece? Eles vão passar para os filhos, para os netos, mas não vão passar para ninguém fora da família. Quem for fora da família, ó, vai ficar boiando, eles não vão passar nada. E eles têm segredos, tá? Agora, isso daí que eu estou falando para vocês, na Índia, não acontece só com astrologia, não. Com quase todo tipo de conhecimento. Por exemplo, o Ayurveda, que é a medicina hindu, também tem isso. Um médico hindu vai passando para o filho, e ele guarda aquele papiro, né, forma de papiros, com receitas, com regras, com segredos, e ele vai passando isso para os familiares, e eles não passam para ninguém de fora. É claro que agora o meu professor quebrou essa regra, né? Ele dá aula para o mundo inteiro, ele tem alunos no mundo inteiro. Né? Quando eu fui encontrá-lo em 2016, a nossa turma tinha gente dos Estados Unidos, da Rússia, da China, da Sérvia, da França. Do Brasil só tinha eu e mais 2 pessoas, mas gente do mundo inteiro. Né? Então, ele quebrou a regra, mas, mesmo assim, ele ensina para a gente e ele quer que todo mundo guarde segredo, ou seja, não passa para todo mundo. Então, vocês vão ver que a minha escola, assim, meus amigos que são alunos dele, não falam muito na internet, não fala muita coisa na internet, porque as coisas que ele ensina não estão nos livros. Né? Então, não vão aprender nada do que a gente aprende nos livros. Né? Bom, então, para vocês verem como tem coisa para se falar. Alguma pergunta? Tá de brincadeira, né? Bom, Não, então, ele não dá aula online também, não? dá aula online, sim. Dá aula online, Mas tem muitos como? alunos. Ele não quer que divulgue. É um É, contrassenso, né, cara? mas é aquela coisa, é impossível não haver isso, né? Mas dentro da linha dele, né, era tudo ocultado, né? Só que agora, por exemplo, eu estou ensinando a muita gente coisas que não estão nos livros aí, né? Mas eu me formei com ele, estudei uns 7 anos com ele, né? Vocês vão ver aqui cursos, né, de 3 meses, 6 meses. Os cursos que meu professor dá são de 4 anos, 3 anos, e assim, é um curso, um segundo curso, um terceiro curso, e vai todo mundo que estuda com ele, não perde nenhuma aula com ele, mesmo que seja sobre o mesmo assunto, porque ele nunca se repete. Imagino, Tá? imagino. Ele é uma pessoa que tem livros e livros guardados de memória. Né? Então, a memória dele já ajuda muito. Né? Mas, vamos lá, vamos continuar aqui. Mas, Vence, Pode falar. eu quero fazer uma pergunta que me chamou a atenção.
Pois não. Quando você mostrou ali os símbolos do ascendente, né? O que Uhum. significa o Lagna? Qual é o Ah, significado? tá. É que a Lagna é ascendente, né? E o significado é praticamente o mesmo, né? Lagna é aquele que aparece, que cresce, que sobe, né? Ok. Ascendente é o sol que está subindo ali no horizonte, né? Então, aquele ponto onde o sol nasce é Uhum. chamado de ascendente. Mesmo que o sol não esteja lá, que ele só vai estar lá por volta das 6 horas da manhã, aquele ponto lá do horizonte leste se chama ascendente. E no termo hindu é chamado de Lagna. Tá? Ok. Tá? Tá, aí aproveitando, assim, só uma curiosidade. Os, o, o- os signos, o da ocidental e da Védica, ok, eu entendi. E por que que eles mudam, né? Uhum. Pelo menos eu não sei se é regra, mas pelo menos eu já vi. O meu eu sei. Por que que o ascendente não muda? Depende. Como eu falei, tem uma diferença de 24 graus, certo? Então, vamos Hum, supor que seu ascendente esteja a 25 graus de um determinado signo. Tira 24, aí ele vai estar num grau só do mesmo signo, entende? Agora, entendi. se o seu ascendente estivesse a 20 graus, tira 24, aí ele já pula para o signo anterior, né? Hum, A diferença de um zodíaco para o outro, atualmente, é 24 graus. Pode ser que se você nasceu vamos supor, 40 anos atrás, 30 anos atrás, aí, em vez de 24, a diferença ia ser 23 e alguma coisa. Mas não tem problema, é pouca diferença. Né? hum, Então, se você tem um planeta a 20 graus de qualquer signo, ele muda para o signo anterior. Né? Mas se estiver acima dessa diferença, né, se a diferença é 23 e você tem um planeta a 25, aí ele vai permanecer no mesmo signo, entendeu? ok, entendi. Então, mas na maioria das vezes vai haver essa volta. Oh, Então, continuando, olha bem, na astrologia existe um termo chamado zodíaco natural, que na astrologia védica é chamado de Kala Purusha. A palavra em sânscrito é chamada de Kala Purusha. A palavra Kala Purusha, Kala é tempo, Purusha é homem. Então, literalmente, seria o homem do tempo, né? Então, o zodíaco com as constelações, eles chamam de Kala Purusha. Na verdade, é o zodíaco sideral, o zodíaco das estrelas, o zodíaco natural, tá? Então, sempre que a gente ouvir essa palavra Kala Purusha, ou você encontrar algum texto falando Kala Purusha, né? Porque o hindu ele tem essa coisa, ele dá um significado assim muito assim, dramático às coisas, né? Então, Kala Purusha é o zodíaco natural apenas, né? Mas ele vai dar a entender que é o que é Vishnu, como se fosse Vishnu ali. As 12 constelações ali é Vishnu. Em muitos casos vai estar a figura de Vishnu e as 12 constelações formando o Kala Purusha. Mas isso é porque o hindu, tudo para ele leva para o lado religioso, né? Então, desculpa aí porque está seco aqui. Esses dois tipos de gráficos são os mais amigáveis de se olhar no momento. Né? O do leste da Índia, que é o da esquerda, e o do sul da Índia, que é o da direita. E aí, no caso,
os signos, eles ficam predispostos em sentidos inversos. O do leste da Índia no sentido anti-horário. Áries, Touro, Gêmeos, Câncer vai no sentido anti-horário. E o do sul da Índia no sentido horário. Áries, Touro, Gêmeos, assim, nessa sequência. Em muitos livros, eles fazem isso, eles botam um mapa feito nesses dois sistemas aqui. O sistema do norte da Índia e o do sul da Índia. Por quê? Porque os dois sistemas mais usados são esses dois. Não, o leste da Índia é menos usado do que esses outros dois. Então, é comum, num determinado livro, ter um mapa, fala do mapa, aí dá os dois gráficos. O do norte da Índia, que é o da esquerda, e o do sul da Índia, que é o da direita. Veja aí que não tem mais o nome do signo aí, para você lembrar. Você tem que guardar de cabeça que o signo de Áries começa aqui, depois Touro, Gêmeos e assim por diante. E aqui, nesse outro gráfico, o número está relacionado ao signo, porque o signo de Áries é o primeiro, então ele é o número 1. O signo de Peixe é o último, são 12 signos, então ele é o número 12. Então, nesse mapa aqui, ó, o ascendente fica sempre nessa posição, a casa 1 fica sempre nessa posição. E o número que está aqui é sempre o número do ascendente, do signo ascendente. Né? Aqui, ó, vocês estão vendo, ó, Lag de Lagna está na posição de peixes. E aqui, nesse mapa aqui, o número 12 está aqui no ascendente, que é o Lagna. Né? Mas nós vamos olhar com calma essa disposição de gráfico. Tá? Estou só apresentando os gráficos para vocês. Tá? Aqui eu estou mostrando um gráfico no sistema ocidental. Tá? Esse é um sistema ocidental ajustado para o mapa védico. Tá? E esse gráfico aqui foi eu que fiz, num software que eu criei em 84, e ele evoluiu. Em 95 ele chegou nessa versão aí. Né? E eu acredito que o gráfico circular ele é mais intuitivo. O hindu tem essa coisa de era quadrado, fizeram o primeiro quadrado e depois ninguém muda. Né? Vai chegar no terceiro milênio do mesmo jeito. Né? E o ocidental ele tem a flexibilidade de querer inovação, de tentar facilitar as coisas. Né? Mas o hindu ele vai jogar pedra o tempo todo em qualquer um que tentar fazer alguma alteração. Né? Bom, aí olha bem, mais uma palavra em sânscrito que eu vou trazer aqui para vocês. Uma, não duas. A palavra Rashi, né? É que escreve R-A-S-H-I. Nós aqui no Brasil vamos tender a falar Rashi, né? Mas a pronúncia correta seria Rashi. Né? A palavra Rashi é signo, significa signo. Tá? E a palavra Nakshatra, que é um outro signo, só que é um signo lunar. Tá? Na astrologia ocidental tem 12 signos, e na Védica também. Os 12 signos são chamados signos solares. Solares porque o Sol, ao longo do percurso dele no céu, ele vai passando. Quer dizer,
ele não tem percurso nenhum, é a Terra que está dando volta em torno dele, mas aparentemente parece que o Sol que está se movimentando. Tem alguém aí com o microfone aberto e está dando um eco aqui, uma estática? Obrigado. Então, o Sol, aparentemente, parece que o Sol está se movimentando em torno da Terra. E os signos que ele vai passando são as constelações, são os signos solares, as 12 constelações. Só que existem 27 constelações associadas à Lua. Tá? Então, o que a gente tem? A gente vai ter, ao mesmo tempo, os 12 signos, né? Mas nós vamos ter também os 27 signos lunares. Só que os signos lunares vão ser menores do que os solares, né? Para caber nos 360 graus. Então, cada signo lunar vai ter 13 graus e 20 minutos, enquanto cada signo solar tem 30 graus. 12 vezes 30, 360. 13 graus e 20 minutos vezes 27 vai dar 360 também. Tá? E aí, não tem como representar as constelações num gráfico desse aqui, né? As constelações dos signos lunares, que são os nakshatras, né? Só que num gráfico desse aqui, ó, que eu fiz, tem. Eu coloquei com cores aí os 27 signos lunares, que são os nakshatras. Tá? Aqui no Ocidente, quando a gente fala, eu sou de Câncer, dá a ideia que você tem o signo, o Sol em Câncer, né? Mesmo que não seja na constelação, pelo menos é lá dentro da tabela lá do Sol em Câncer. E se você diz, eu tenho o Sol em Áries, é porque você nasceu em março, final de março, início de abril, né? Quando a gente fala, eu tenho o signo tal, é por conta desse signo solar. Só que na Índia, eles não têm essa cultura. Eles lá vão falar, você é de que signo? Né? É claro que eles têm um termo em sânscrito, né? Qual é o seu Jamna Nakshatra? Uma coisa que você não vai entender, mas tudo bem. Qual é o seu signo lunar de nascimento? Aí eles falam, eu sou Aslecha, eu sou Bharani, eu sou Kritika, ou eu sou Rohini. São os nomes dos signos lunares. Eles não têm o hábito de falar que é de um tal signo solar. Essa cultura de signo solar é do Ocidente. Na Índia não existe essa cultura. Existe a cultura do signo lunar. Tá? Não quer dizer que o astrólogo não saiba o que é o signo solar. Só estou falando que a cultura popular lá das pessoas da Índia é essa. Assim como a nossa cultura aqui é essa, de falar o signo solar. Né? Você pode não saber nem o que é ascendente, mas sabe que você é de Câncer. Né? Então, lá também, as pessoas sabem o signo lunar. Né? E são 27, só que eles vão chamar pelo nome da constelação. Esses nomes são o nome das constelações. Tá? Então, tá aí, tudo bem, mas nós não vamos nos preocupar com isso, nós vamos aprender sobre os nakshatras, as constelações, mas sem nenhum problema, tá? Vai ser tranquilo para a gente aprender. Eu vou dar só uma dica aqui para vocês. Como eu mostrei aqui para vocês o gráfico que eu fiz no meu software, e esse gráfico aqui não tem em nenhum outro software, eu não tirei de outro software, eu senti a necessidade e fiz.
por esse gráfico aqui, eu sei que a Lua está em Aslecha, por exemplo. Se ela tivesse com risquinho aqui no preto, ela estava em Puxiane. Se ela tivesse nesse risquinho azul, ela estaria em outro Nakshatra, outro signo lunar, né? Então, já que a gente chegou nesse ponto, eu vou falar de mais um pouquinho, uma outra coisa. Eu estou só informando, não se preocupem que vocês vão aprender tudo no seu tempo. Na astrologia védica existe só 9 planetas, tá? Eles usam o nódulo no norte e o nódulo sul, que são cabeça do dragão ou cauda do dragão na astrologia ocidental, é chamado de Rahu e Ketu, né? E aí, são 7 planetas, mais Rahu e Ketu, tá? Então, dá 9 planetas. Eles têm 9 planetas, mas tem 27 signos lunares. Então, cada planeta rege 3 signos lunares, né? Tem uma distribuição regular, né? Aqui no meu software, eu deixei que as cores identificassem qual o planeta que rege cada signo lunar. O signo lunar que está de preto é regido por Saturno. O signo lunar que está desse cinza claro é regido por Mercúrio. O cinza escuro é por Ar. O de vermelho é Marte. O de branco é a Lua. O de amarelo é o Sol. O de verde é a Vênus. E o violeta é de Queto, né? Então, pelas cores, eu sei se eu tenho planeta num desses signos lunares regidos por esses planetas, né? E eu estou falando disso para vocês porque na astrologia védica tem uma coisa chamada dasha, que são os períodos planetários. Dependendo da onde está a sua Lua, a sua vida começa sendo regida por um determinado planeta, o planeta regente do signo lunar onde a Lua está, né? Então, nesse caso aqui, a Lua está em um signo lunar, ou nakshatra, regido por Mercúrio. Quer dizer que a pessoa, quando nasceu com esse mapa aqui, os primeiros anos da vida dela estavam sob a influência de Mercúrio. E aí depois vai para um outro planeta, vai seguindo a ordem aqui. E aí cada planeta tem uma duração de tantos anos, né? E a gente vai ver isso no futuro, tá? Só estou dando uma ideia para vocês disso. Não precisam se preocupar, não precisam se preocupar em reter, em guardar isso aqui com muita atenção, né? Bom, eu estou quase finalizando aqui. Então, acaba que, olha bem, um nakshatra tem 13 graus e 20 minutos, um signo solar 30 graus. Então, um signo cabe 2 nakshatras e um quarto, 25%. Tá? Um quarto de nakshatra, que é 25% do nakshatra, tem o tamanho de 3 graus e 20 minutos. 9 nakshatras correspondem a 120 graus. Os nakshatras de número 1 a 9 vão de Áries até Câncer. Depois de 10 a 18, vão de Leão até Escorpião. E de 19 a 27 vai de Sagitário até Peixe. Então, vejam que existe uma distribuição aí que vocês vão, aos poucos, vai guardar de cabeça, porque a gente vai olhar várias vezes, tá? Não precisa se preocupar com a numeração, tá? Então, nessa aula de hoje,
eu tinha isso guardado para vocês. Tem muito mais coisa, né? Só que um passo de cada vez, né? Se a gente estender muito a aula, vocês vão ficar cansados e não vão poder guardar isso tudo aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser perguntar qualquer coisa dessa aula ou de qualquer outra coisa, pode perguntar. Não sei o que eu estou fazendo aqui. Bom, então, já que ninguém perguntou nada, vou parar a gravação.